Bom dia, pessoal. Então, a gente vai começar o nosso webinar sobre aplicativos corporativos. É, Mais uma vez, uma oportunidade para testar o áudio. Então, por favor, quem tiver com algum problema, é só sinalizar na caixa de perguntas e a gente ajusta ao longo da apresentação. Bom, meu nome é Fábio Nunes. Eu tenho experiência com desenvolvimento de aplicativos desde 2006 e a gente já vem trabalhando com isso na Navita há um bom tempo. E a ideia hoje é compartilhar um pouco dessa experiência, alguns casos de sucesso que a gente já vivenciou com nossos clientes, e falar um pouquinho de estratégia sobre como começar, né? A gente vê que muita empresa está interessada, quer fazer parte desse mundo, mas às vezes tem dificuldade em encontrar o seu caminho. Tá? Bom, o objetivo dessa apresentação, na verdade, é a gente trazer um pouco do que a gente já vê como usuário final, como pessoa física no lado aplicativo, né? Eu acredito que praticamente todo mundo que está aqui tem um smartphone, eu tenho um tablet, está acostumado a baixar aplicativos financeiros, jornal, revista, aplicativo de entretenimento, de música, de vídeo e tudo mais, né? A verdade é que os dispositivos móveis eles invadiram as nossas vidas, né? E aqui a gente tem uma rotina do nosso dia a dia que ele mostra realmente como a gente já está acostumado a vivenciar isso. Então a gente acorda de manhã, a maioria do pessoal já dá uma olhada nos e-mails, já acessa algum aplicativo financeiro, previsão do tempo para ver como vai ser o dia. Durante o café da manhã dá uma olhadinha no Facebook, Twitter, eventualmente acessa o seu jornal no iPad. No caminho do escritório vai ouvindo música, às vezes pelo celular, às vezes pelo rádio do carro, e aí no próprio trabalho continua envolvido com o smartphone para acessar notícias, para acessar aplicações do mercado financeiro ou alguma coisa que tenha sentido para o seu negócio ou para o seu dia a dia relacionado ao trabalho. Aí no final do dia chega em casa, acaba assistindo um streaming de vídeo online, ouve música pelo celular, pelo Pandora, YouTube e por aí vai. Então a gente como pessoa física, a gente já está muito acostumado com esse dia a dia de navegar e acessar aplicativo e consumir conteúdo e buscar entretenimento pelo smartphone ou pelo tablet. O que acontece é que a gente, enquanto consumidor, não levou esse hábito, essa rotina para o lado corporativo, né? Então, ainda para interagir com as ferramentas de trabalho, com as principais coisas que a gente usa no dia a dia do escritório, ainda precisa estar sentado na frente do computador, né? É claro que quando a gente fala de ler e-mail, o pessoal já está muito mais acostumado a ler e-mail no tablet, no smartphone, mas se eu precisar interagir com algum sistema, com a internet da minha empresa, a internet já está preparada para eu poder consumir conteúdo pelo smartphone ou pelo tablet? Se eu precisar fazer uma aprovação de despesa de viagem, por exemplo, eu já tenho um sistema para fazer isso a partir do meu smartphone. Se eu quiser fazer algum tipo de aprovação no ERP, no sistema de gestão da empresa, a empresa já oferece ferramenta para fazer isso. Então, esse é um momento que ainda não amadureceu muito no lado de aplicações, né? A gente citou vários exemplos de como a gente, como pessoa física, está bem acostumado a gerenciar isso, a usar aplicativos no smartphone ou no tablet. Mas a gente, enquanto no mundo corporativo, né, no lado de interagir com ferramentas da empresa e ferramentas do trabalho, a gente ainda precisa estar muito envolvido no escritório. Eu tenho vários casos aqui, a gente vai citando alguns ao longo da apresentação, mas um executivo está em viagem de negócios, ele precisa acessar um sistema para poder fazer uma aprovação de compra, por exemplo. Esse executivo está no hotel e para fazer essa aprovação ele tem que conectar no Wi-Fi do hotel, para conectar na VPN da empresa, para acessar via remote desktop o sistema lá da empresa e fazer algum tipo de aprovação. Isso é muito comum, né? E é bem na verdade que acaba acontecendo, esse executivo vai viajar e deixa a senha com a secretária dele e aí passa para a secretária aprovar, né? Ou então esse executivo está em viagem, quer consumir alguma informação de inteligência de mercado, indicadores de vendas, como está a operação, e aí fica navegando pelo browser ou de alguma forma tentando buscar esse tipo de conteúdo dentro do sistema da empresa. Isso não está preparado ainda para o mundo mobile. Então, a realidade que a gente vê aí, visitando os nossos clientes e vem experimentando aí no mercado, é justamente essa.
Existem muitas aplicações já voltadas para o perfil consumidor, né, para a gente enquanto pessoa física, mas quando a gente fala de aplicação corporativa, de agilizar os processos do dia a dia do escritório, isso ainda é muito, ainda está muito fraco, né? Eu tenho aqui uma pesquisa, eu vou avançar para o próximo slide, é uma pesquisa do IDC e ela mostra alguns indicadores interessantes. Essa pesquisa ela conversou com os principais executivos da América Latina e ela trouxe alguns números interessantes, né? Ela perguntou quais são as prioridades de aplicativos para você mobilizar, né, para que o executivo, o CIO, quer trazer para o mundo mobile. O primeiro no Brasil disparado é o ERP, né? É o sistema de gestão da empresa, e de alguma forma essas empresas elas querem dar acesso para os funcionários, para as pessoas que têm smartphone ou tablet, poderem interagir com o ERP a partir do seu smartphone ou tablet, né? E quando eu falo interagir, aí sim um pouco mais de experiência do que a gente vivencia nos nossos clientes, a grande maioria quer fazer aprovações, né? Então, aprovação de orçamento, aprovação de pedido de compra, aprovação de despesa, aprovação de viagem, aprovação de vendas e por aí vai, né? Muito pelo perfil do usuário que acaba utilizando o dispositivo móvel, né? É um usuário que está sempre na rua, muitas vezes tem já um cargo de gerência, um cargo de direção, e boa parte do dia a dia dessas pessoas é realmente da ciência e aprovar, ou reprovar e avalizar algumas das decisões da sua equipe, né? E pelo que a gente vê aqui, essas decisões, esse tipo de aprovação no ERP são bem comuns, tá? Em segundo lugar, e a gente também já vivenciou isso com vários clientes, é a parte de aprovação de despesas, tá? Isso é nítido e é fácil entender, porque quando você está querendo fazer aprovação de despesas, muitas vezes você está em viagem, né? Então você vai fazer uma viagem, fica coletando todos aqueles boletos de táxi, de transporte, de restaurante, de alimentação, do hotel, e depois precisa reportar isso, né? Então existem vários aplicativos para você, ou já tira uma foto do boleto, ou pelo próprio smartphone você imputa esse tipo de informação, já vai ao longo da sua viagem alimentando esse tipo de conteúdo para ele poder ser aprovado pelo seu gestor, tá? Então, nessa pesquisa aqui, em segundo lugar, aplicativos que têm tendência para mobilização entram a parte de aprovação de despesas. Depois tem a parte do CRM, né? Então, você poder ver algum status do seu cliente, como está o pessoal de vendas, poder interagir com o ciclo de vendas, e por aí vai, tá? Bem próximo a isso é Field Service Automation, que é, na verdade, para empresas que têm equipe de campo, você poder automatizar isso, tá? E aí entra uma série de exemplos. Então, pessoal de seguradora que vai fazer vistoria na rua e quer colocar um tablet para a sua equipe de vendas poder fazer a vistoria pelo tablet e não mais usar aquela pranchetinha. Pessoal que tem equipe de vendas na rua que vai visitar os seus clientes e durante essas visitas ele vai tirar pedidos, né? Então, você trocar aquele antigo formuláriozinho que coleta informações para um pedido da prancheta, do papel e trazer isso para o tablet, tá? Eu vou dar mais alguns exemplos de aplicação um pouco mais à frente, mas tudo isso que a gente está vendo, e essa pesquisa ela reflete realmente a necessidade do dia a dia que a gente vê nas empresas, né? Basicamente quem está na rua, a equipe que está sempre viajando, que está visitando o cliente, que está fazendo alguma atividade que não é dentro do escritório, precisa interagir com os sistemas da empresa, né? Isso é notório, né? E se você não tiver isso mobilizado, vai acabar criando um processo muito mais ineficiente. Imagina que uma equipe de campo que vai fazer vistoria de uma seguradora, vai visitar 10 clientes, fazer vistoria de carro, por exemplo. Ele vai com uma pranchetinha e com uma máquina digital. Preenche toda essa informação no papel, tira um monte de foto, aí volta para o escritório, volta para casa à noite, tem que redigitar tudo isso dentro de um sistema da empresa. A chance de erro, a chance de fraude, a chance de cometer alguma falha nisso é muito grande, né? Então, a partir do momento que você mobiliza esse tipo de aplicação, traz isso para um smartphone ou para um tablet, além de você ganhar eficiência, porque ele está preenchendo ali na hora, já está em tempo real alimentando o seu sistema da retaguarda. Então, um vistoriador foi lá e fez uma vistoria, já preencheu com as informações, já alimenta direto o sistema da empresa, né? E aí as pessoas que estão na retaguarda já podem começar a agir, tá?
Rapidinho aqui sobre outros países, só para a gente ver um pouco da realidade, mas não foge muito, né? Então aqui na Argentina, a mesma forma, né? ERP está em primeiro lugar como um aplicativo de alta prioridade para mobilização, depois a parte de reporte de despesas e aí a automação de força de campo, né? No Chile, um pouquinho mais de peso aqui para a parte de despesas, a parte de timesheet, que não tinha aparecido aí no Brasil, e na Argentina, que é apontamento de horas, né, já traz um pouco mais de peso no Chile, e depois a parte de automação de time de campo, né. Mas não foge muito, e talvez o principal recado e a informação que a gente pode extrair disso aqui tudo é realmente as equipes que estão na rua, que estão fora do escritório, têm muita necessidade de interagir com os sistemas da empresa, e para isso precisam de algum aplicativo no smartphone ou no tablet. Tá? A gente tem agora uma sequência de algumas telinhas, mais para ilustrar. Eu sei que é legal a gente ver casos reais, casos funcionando para a gente ficar mais lúdico, né? Esse aqui é um caso bem legal para aprovação de despesas. Tá? O primeiro questionamento que a gente ouve quando vai falar com os nossos clientes é: pô, mas será que aquele meu sistema que já tem uma tela bem poluída, uma tela bem complicada no computador, vai caber numa telinha de celular, de smartphone? E a resposta é sim, e muitas vezes de uma forma muito mais eficiente do que o que você tem no computador, né? Porque no computador metade das informações estão lá, você não precisa. Tá? Então esse aqui é um exemplo de aplicação para apontamento de despesas, basicamente usuário e senha. Tá? Esses sistemas eles são totalmente integrados com sistemas que existem na retaguarda da empresa, então o usuário e senha que ele vai usar para fazer login aqui no aplicativo é o mesmo usuário e senha que ele usa para fazer login no computador. E aí posso ter uma série de perguntas e tudo mais, fiz o login e senha, já vem para uma próxima telinha que me lista todas as aprovações de despesa que eu tenho para fazer. Então, eu, enquanto diretor de uma área X, ou enquanto responsável por uma área de aprovação, eu já vejo uma listagem de tudo que eu tenho para aprovar. E, obviamente, isso aqui é questão de usabilidade, cada cliente tem o seu padrão de cores, o seu padrão de informações. Clico em cima de um desses itens aqui, eu vejo todos os detalhes. Então, qual foi a data do reembolso, qual foi o voo, qual foi o hotel, o veículo que ele utilizou, transfer, o adiantamento, se teve custo com visto, total. E aí eu posso aprovar, reprovar, ou pré-aprovar. Tá? Da mesma forma que fazer a aprovação, esse aplicativo aqui ele tem a interface onde o usuário faz a solicitação. Né? Então eu estou viajando e eu vou precisar estender a minha viagem, eu preciso de mais uma diária no hotel e preciso de um pouco mais de adiantamento no meu cartão de crédito corporativo, por exemplo. Então, o usuário que está na ponta, ele também pode fazer a solicitação, já chega em tempo real para o gestor dele fazer a aprovação, o gestor aprova, a hora que ele aprova, já integra diretamente com o ERP da empresa e o financeiro já segue com o processo. Tá? Esse processo aqui é em um cliente real nosso, e esse processo ele demorava mais ou menos uns 10 dias para acontecer fora um aplicativo móvel. Né? Então imagina que você quer fazer uma viagem e você conseguiu uma cotação bacana de avião e de hotel, e para essa cotação você precisa fazer a compra hoje. Né? E a gente sabe que se você comprar amanhã ou depois, o preço do hotel e do avião pode dobrar. Então, a agilidade nesse processo de aprovação traz muita redução de custo. Então, a gente já começa a justificar o retorno sobre o investimento nesse caso de aplicação. Tá? Eu vou avançar para um outro exemplo de aplicativo. Esse aqui é um aplicativo que a gente já tem em diversos clientes, que é a mobilização do SAP. Tá? Então, trazer a telinha do SAP, nesse caso, eu estou mostrando num BlackBerry, aquele outro que a gente viu era para Windows Phone, mas, na verdade, a gente vai ver um pouco mais à frente, mas não importa a plataforma que o seu usuário tenha, né? Se é BlackBerry, se é iOS, se é Android, se é Windows Phone, mas sim é como que você quer trazer isso e que tipo de informação disponibilizar. Tá? Então, nesse caso aqui, é um acesso ao SAP, mesma forma, usuário e senha. Então, o mesmo usuário e senha que ele tem para acessar o SAP, ele acessa pelo aplicativo móvel. Nesse caso aqui, é uma aplicação para liberação de pedidos de compras. Tá? Esse aqui, eu lembro quando esse primeiro cliente veio
até a gente buscando um processo de aprovação, e era basicamente o seguinte, né? As equipes pediam as aprovações de compras, e aí a gente está falando de compras milionárias, são processos mais complexos, que envolvem compras para um processo industrial, então, assim, faltou insumo para a produção industrial, parou a empresa, né? E muitas vezes os executivos que eram responsáveis por fazer essa aprovação estavam em viagem, nos Estados Unidos, Europa, fazendo roadshow para investidores ou visitando as fábricas que eles tinham fora do Brasil, e o processo de aprovação de compras demorava muito. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente trouxe isso para o BlackBerry, e depois a gente fez para outras empresas, outros casos, mas isso aqui todas as informações que o usuário tem no SAP, essa tela pode parecer um pouco confusa, com muita informação, mas o usuário que está acostumado com SAP, ele bate o olho e ele já entende do que está falando. Então aqui são todos os documentos de compra que estão aguardando a aprovação desse usuário. Quando eu clico em cima de um documento de compra como esse, eu trago todos os detalhes desse documento de compra. Então qual é o número do pedido, quem está fazendo a solicitação, qual é o grupo de compras, quais são os indicadores, e aqui todos os itens que fazem parte desse pedido de compra. Tá? Então estou fazendo uma compra grande aqui para abastecer a minha fábrica X, e eu vou precisar de 2 quantidades desse item aqui que está em alemão, e 20 desse, 30 desse, e por aí vai. Tá? O curioso aqui é que praticamente todas as informações que o usuário tem na tela do SAP para poder conferir e avaliar esse pedido de compra, ele também tem numa telinha de BlackBerry, que ela é muito mais resumida do que um Windows Phone, do que um iOS ou Android. Tá? Quando a gente tem um device com uma tela maior, isso ainda melhora muito. Tá? Uma outra coisa esse processo ele é muito mais ágil de ser feito do que no computador. Então eu me lembro uma vez que eu estava visitando esse cliente, e aqui tem um mecanismo legal. Quando o usuário ele tem uma aprovação a ser feita, ele recebe um push no celular. Então o celular dele vibra, fica piscando a luzinha, no caso do BlackBerry, para alertá-lo que ele deve entrar no aplicativo e fazer uma aprovação. Então esse usuário ele recebeu uma aprovação para ser feita, ele estava na frente do computador e ele foi aprovar pelo BlackBerry. Eu perguntei, mas por que se aprova pelo BlackBerry, está na frente do computador? Ele falou que é muito mais rápido fazer isso pelo smartphone. E é óbvio, né? Quem já navegou no SAP ou no Oracle, enfim, qualquer um desses ERPs, eles, como são sistemas muito complexos, a usabilidade, a forma de encontrar as informações dentro desses sistemas, elas acabam sendo um pouco extensas. Tá? Então, claro, no smartphone tem que ser isso muito mais objetivo. Então, para ele fazer uma aprovação, são basicamente 3 passos. Faz login, se ele já não tiver logado, vê quais são os documentos que ele tem pendente para aprovação, clica em cima desse documento, vê todos os detalhes, e com a própria tecla de menu do BlackBerry, ele já recebe uma opção, aprovar, reprovar, ou deixar algum comentário. Tá? Então isso aqui é muito legal, isso é muito interessante, e agiliza muito esse processo. Tá? A gente tem casos aqui de clientes que falam que reduziu o processo que era de 2, 3 dias para 4 horas, aumento de eficiência em mais de 80% no processo de aprovações, justamente por aqueles motivos. Né? As pessoas que têm que aprovar estão sempre na rua, estão sempre viajando, e não conseguem interagir com o sistema da empresa. Tá? Vou avançar mais um exemplo. Esse aqui é um cliente que a gente tem que foge um pouco dessa questão de somente de aprovação de sistema corporativo. Tá? O ponto mais relevante para eles é a integração com o BI, tá? Um sistema de indicadores da empresa, onde eles acompanham as metas de produção do mês. Tá? Esse cliente é uma indústria, ele tem lá um programa, uma meta do mês que é produzir 433 toneladas do produto dele. Né? E ele acompanhava em tempo real como é que foi a minha meta ontem, né? E qual foi a minha média dos últimos 3 dias, e a média do mês até ontem. Qual foi o recorde do mês, qual foi o recorde do mês até ontem, e aí a produção em tempo real. Né? Quanto que eu produzi ao longo do mês de maio, o recorde previsto, a produção total detalhada. Tá? Essas informações elas ficavam rodando dentro da empresa em telas de LCD espalhadas aí pela empresa, e essa é a informação mais importante para toda a empresa, porque todo mundo trabalha para justamente conseguir fazer a produção esperada. E principalmente os executivos dessa empresa, eles queriam ter acesso em tempo real a essas informações. Tá?
Então, no aplicativo deles, eles têm basicamente 4 opções: acompanhamento da produção, aprovações do SGP e aprovações do EBS. Tá? Lá no caso deles, eles usam Oracle. Então, aquelas mesmas telinhas, ou muito parecido com aquelas que a gente viu para aprovação do SAP, eles também têm para fazer aprovação no Oracle. Tá? E aí, ainda seguindo com os aplicativos para acompanhamento de produção, ele consegue ver como é que estava a produção prevista e realizada por área da empresa, né, ou por fábrica da empresa. Então, eles tinham várias unidades, e aí por unidade eles conseguem acompanhar o previsto, o realizado e qual foi a diferença. Previsto, realizado e qual foi a diferença. E aí aqui a gente não consegue interagir com esse aplicativo, mas quando eu clico em cima dessa linha aqui, por exemplo, o usuário ele consegue ver detalhes. Então, se eu tinha previsto de produzir 77 mil, eu produzi 25 mil, o que está faltando? Né? O que aconteceu? Então, o usuário que está lá na ponta, o gerente de operação que está administrando realmente o processo de entrega dessas metas, ele consegue em tempo real passar a justificativa, passar o que está acontecendo naquela planta em tempo real através do smartphone para o seu gestor, que está na outra ponta, que está na retaguarda, acompanhando esses indicadores e vendo para cada uma das fábricas como é que está esse processo. Então, é um sistema de BI em tempo real, e essa empresa eles não vivem sem esse aplicativo. Né? Os executivos acompanhando os indicadores de produção e os seus gerentes de operação reportando o processo de produção. E aí muitas vezes eles acabam questionando, pedindo material, reportando alguma pane, alguma coisa que tenha afetado o processo produtivo. Tá? Então isso é muito legal, é só um exemplo de como funciona esse tipo de aplicação. Tá? Tem mais alguns outros casos que eu não tenho as telinhas aqui, mas eu acho relevante falar, que são casos que a gente fez para uma equipe de vendas. Então o pessoal tem 400 vendedores distribuídos no Brasil inteiro, e eles iam visitar os seus clientes com uma pranchetinha. Então ele preenche um papel com todas as informações desse cliente, chega em casa à noite, digita as informações desse papel no Salesforce, que é a ferramenta de CRM que eles utilizam. Essas informações elas são analisadas, são encaminhadas para o jurídico, que gera um contrato em papel para o usuário, e aí depois esse vendedor ele encaminha esse contrato para o cliente. É um processo que demora mais ou menos 4 dias, e eles substituíram isso tudo por uma aplicação num tablet. Tá? Então, o vendedor vai lá na casa, lá no escritório do cliente, vai visitar o cliente, muitas vezes restaurantes nesse caso, e ele já tira o pedido ali em tempo real. Ele preencheu as informações, já alimenta na hora o Salesforce, que é a ferramenta de CRM deles. Tá? No mesmo momento, ele já prepara um contrato, o cliente ele assina o contrato pelo próprio tablet, então ele tem uma canetinha onde ele assina o contrato, e no mesmo momento ele já encaminha esse contrato para o estabelecimento, para o restaurante, por e-mail. Tá? Então, um processo que demorava mais ou menos 4 a 5 dias, eles automatizaram para 2 horas. Tá? E a gente não está falando de investimentos absurdos, não é uma grande burocracia, não tem nada de outro mundo, não é rocket science, né, como a gente gosta de falar. É tecnologia simples, nada demais, os sistemas das empresas muitas vezes já estão preparados para isso. Né? É questão de realmente você parar e dar foco num projeto como esse. Tá? Tem outro caso legal, que é uma empresa que faz, para simplificar, eles fazem manutenção de rede de energia. Tá? Então imagine que tem várias equipes que o pessoal tem que fazer rotinas de vistoria para ver se a rede de distribuição de energia 1, 2, 3 e 4 dessa empresa está tudo certo. Eles têm que fazer essa rotina todo dia. Né? Então, antes de ter uma aplicação no tablet, tinha muito desvio. Né? Então, o camarada lá, o vistoriador que tinha que fazer essa vistoria, ele tinha uma pranchetinha, ele dizia, fui lá na rede de energia número 1, fiz a vistoria, estava tudo certo. Ele botava isso num papel, e aí chegava no final do dia, ele reportava para o gerente dele o status. Mas muitas vezes esse cara ele deixava de ir num ponto, chegava atrasado no outro. Eles trocaram isso tudo por uma aplicação via smartphone. Tá? Então, o vistoriador ele já tem uma rotina, ele consegue ver no mapinha, no Google Maps, exatamente os pontos que ele tem que visitar. Quando ele chega naquele ponto, a gente via GPS, registra que ele realmente estava naquele ponto, naquela coordenada
que ele deveria estar, com a data e hora que ele chegou naquele ponto. Ele, pelo próprio smartphone, ele registra as informações que ele tem que fazer, tira fotinho do que precisa ser registrado e alimenta em tempo real o sistema dessa empresa que está acompanhando esse processo de vistoria. E ele faz isso na rotina dele durante todo o dia. Tá? Então, pessoal, a gente tem sempre que lembrar que esses smartphones e tablets, eles são computadores de bolso, com muita capacidade de processamento, eles têm câmera, têm filmadora, têm GPS integrado, têm acelerômetro, então não existe limitação tecnológica para fazer o seu projeto acontecer. Tá? É muito mais você realmente entender a necessidade do negócio e partir para um projeto mesmo, para execução. Tá? Bom, esse slide talvez seja um pouco técnico, e eu vou tentar fazê-lo o mais simples possível, mas é mais para mostrar como funciona a arquitetura de uma aplicação mobile. Então a gente está falando aqui do usuário que está na ponta com o smartphone ou com o tablet, ele se comunica com a sua empresa através da rede da operadora, né? Uma rede de internet convencional. Então imagina que eu estou aqui no aplicativo e eu quero consumir alguma informação do CRM da minha empresa. Tá? Essa informação ela sai do tablet, passa pela rede da operadora, passa pelo firewall da empresa e chega até o que a gente chama de um gateway, que é uma aplicação que ela faz o meio de campo entre o aplicativo mobile e o seu sistema que está na retaguarda, seja ele o SAP, seja o Oracle, seja algum tipo de web service ou XML, banco de dados ou arquivo texto. Tá? Então, qualquer sistema que você tenha aqui na retaguarda, de qualquer porte, que tenha um banco de dados, que tenha um web service, ou seja, um sistema desenvolvido pela sua própria empresa, ou um sistema já padrão de mercado como Oracle, TOTUS, DataSul, ou qualquer outro tipo de aplicação que consiga gerar um web service, essa aplicação ela pode ser mobilizada. Tá? E o segredo do jogo é você ter um cara que faz o meio de campo. Tá? O que a gente chama de gateway. É um cara que conversa com as diferentes fontes de sistema legado que a sua empresa possa ter, e ele prepara esse tipo de informação para ser consumida aqui pelos dispositivos que estão na ponta. Tá? Então ele acessa esse sistema, transforma isso para um padrão mais amigável, mais leve, um padrão XML geralmente, que é o que a gente recomenda, e isso vai aí sim. Eu consumo a informação do SAP, do Oracle, transformo para esse formato XML e mando de volta via a rede da operadora para chegar aqui no dispositivo. O dispositivo recebe essas informações e apresenta na telinha. Tá? Então, aqui na ponta, a gente tem uma aplicação que ela consome informações que estão no servidor. Tá? Quando a gente fala de BlackBerry, que é uma realidade de muitas empresas, principalmente quando a gente fala de aplicação corporativa, ainda no meio do caminho tem o BES. Tá, que é o servidor BlackBerry, é uma ferramenta muito importante, ela ajuda bastante na parte de compressão dos dados, na criptografia para garantir ainda mais segurança. Tá? Mas o caminho é basicamente o mesmo, então a solicitação ela sai do BlackBerry, passa pela rede da operadora, chega no BES e o BES encaminha para esse gateway mobile. Então é esse cara aqui que vai fazer, de novo, o meio de campo entre o dispositivo que está na ponta e o sistema que está na retaguarda. Tá? Existem algumas questões, e a gente já vivenciou isso diversas vezes nas empresas, pelos departamentos de segurança, que é, putz, eu tenho receio de liberar o meu SAP para ser exposto na rede de telefonia, o pessoal vai conseguir acessar o meu banco de dados pelo smartphone, essas informações que são trafegadas, como funciona. Tá? Então, esse é mais um ponto de relevância para você ter sempre um gateway. Tá? Esse gateway é uma aplicação que ela tem que ser desenvolvida por quem for fazer esse seu projeto de mobile, mas você nunca precisa expor o SAP ou o seu banco de dados para a rede internet. Você só vai fazer o SAP conversar com esse gateway. Então, o gateway, que é uma aplicação que roda dentro da sua empresa, ele conversa com o SAP e vai consumir só aquele pedacinho de informação que você precisa. Tá? E esse gateway ele vai devolver esse tipo de informação para os smartphones ou para os tablets que fizeram a solicitação. Tá? Então, acho que o segredo dessa história é você ter um gateway. Tá? O gateway também serve para um ponto que é muito relevante quando a gente fala de mobilidade, que é o grande número de plataformas. Então, a gente tem BlackBerry, iPhone, Symbian, Android, Windows Phone e por aí vai.
Para cada um desses, você tem que fazer uma nova camada de apresentação, um novo client, né? Um aplicativozinho que vai ser específico para o iPad, um aplicativo que vai ser específico para o Windows Phone. Mas toda a regra de negócio, todas as informações de como deve consumir a informação do banco de dados, como que eu devo tratar as políticas de comissionamento, as regras de aprovação, isso tem que ser único. Tá? Então, é esse gateway, essa aplicação que fica no meio entre os dispositivos móveis e o seu sistema de retaguarda, é esse cara aqui que vai preparar essas regras de negócio e vai expor um único formato para todos os diferentes tipos de dispositivos. Ok? Bom, como eu falei, esse slide ele é um pouco mais técnico, mas quem tiver dúvida sobre isso depois pode esclarecer comigo. Certamente quando você for iniciar um projeto como esse, o departamento de segurança, de arquitetura da sua empresa vai querer conhecer mais detalhes e a gente está pronto para ajudar caso necessário. Ok? Alguma pergunta até aqui? Lembrando que a caixinha de perguntas está à disposição de vocês. Quem quiser fazer pergunta é só enviar para a gente. Tem um ponto que é bem comum a gente ouvir, que é essa história que a gente estava falando, né? O aplicativo mobile ele é só uma camada de apresentação, ele não tem nada do sistema rodando dentro do aplicativo, ele só consome as informações que estão lá no seu SAP, no seu Oracle, no seu banco de dados. E ele serve para mostrar essa informação na tela. A questão é que o ambiente mobile hoje ele é muito heterogêneo, né? Muito híbrido. A gente está falando de iPhone, a gente está falando de Android, de BlackBerry, de tablet, de smartphone. Existe uma infinidade de aparelhos, de dispositivos, de marcas. Isso é bem relevante quando você está pensando num projeto. Eu quero fazer esse projeto para smartphone ou para tablet? Vai ser para smartphone, ok. Para smartphone, Android ou BlackBerry? Ou Android e iPhone? Isso tudo vai delimitar o seu investimento, como você vai tratar esse tipo de desenvolvimento, porque no mundo mobile, cada plataforma dessa é um desenvolvimento novo. Então você tem que fazer um aplicativo exclusivo para o Windows Phone, um aplicativo exclusivo para iOS. E praticamente nada desse código pode ser reaproveitado. Tá? Uma outra forma de fazer isso é você fazer isso usando HTML5, né? Fazendo via web. Então, quando a gente fala de aplicativo exclusivo para Android, para iOS, a gente está falando de clientes nativos, uma aplicação nativa daquela determinada plataforma. Uma alternativa a isso é você fazer uma aplicação usando HTML5, né? Que na verdade ele é um site mobile. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa que você pegar o navegador do seu smartphone ou tablet e digitar lá www.minhaempresa.com.br/erpmobile. Né? E aí você vai acessar um sitezinho e nesse site você faz login e interage com todos os dados da aplicação. Funciona, ele é muito mais multiplataforma, então um desenvolvimento que você fez via web para Android funciona no iPhone, funciona no BlackBerry, mas ele perde em algumas coisas. Então, você vai sempre ser questionado sobre essa visão. Eu quero fazer um client dispositivo nativo para cada plataforma, eu quero fazer uma versão web genérica. Tá? Alguns pontos relevantes sobre isso. Performance. A versão via web ela é bem mais lenta. É claro, né, eu estou passando pela internet, todas as informações que estão naquela tela eu tenho que fazer download, então tudo que é imagem, telinha e tudo mais, eu tenho que fazer download. Quando eu estou falando de um aplicativo, a aplicação já está instalada no meu smartphone, eu só estou trafegando um pedacinho da informação que vai popular aquela aplicação. Tá? Um outro ponto é usabilidade. Os componentes, a forma de você fazer sites para dispositivo móvel, eles ainda são limitados. Tá? Então, a usabilidade fica bem pior. Tá? Quando a gente fala de um aplicativo nativo, aí você tem recursos mais de interatividade, de arrastar, soltar e por aí vai, que facilitam muito a experiência do usuário. Tá? A questão de segurança, claro, só vai poder acessar esse aplicativo quem tem o aplicativo instalado, e essa distribuição ela é controlada pela empresa. A partir do momento que eu estou falando que é uma aplicação mobile via web, né, você tem que expor isso na internet. Então, como eu falei, o endereço que está lá, www.minhaempresa.com.br/erpmobile. Qualquer um que digitar essa URL, esse endereço, vai conseguir acessar esse tipo de aplicação.
custos com tráfego, né? Então, como eu tenho que trafegar mais informação, acaba gerando mais custo. Tem um ponto bem relevante que é o push, né? Push é você avisar o usuário que ele tem alguma ação para tomar. Então, via servidor eu aviso, Fábio, você tem uma aprovação para fazer. Pisca o celular aí do usuário, acende a luzinha e notifica o ícone na aplicação que ele tem alguma coisa para ser feita. Mais ou menos o que a gente já está acostumado a ver aí no WhatsApp, no BBM, né? O usuário recebe um alerta. Isso com aplicação via web não dá para ser feito. Tá? Então ela é uma aplicação totalmente reativa. O usuário tem que abrir a aplicação, fazer o login e senha dele, e aí sim ele vai poder interagir. Tá? Integração com os dispositivos, com os recursos do device. Então, acessar câmera, GPS, acelerômetro, filmador, MP3 Player são muito mais restritos na versão web. Tá? Então, realmente, fazer client ele é muito melhor por uma série de motivos, só que ele não é multiplataforma, ou seja, você vai ter que desenvolver uma aplicação para cada plataforma que você quer tratar. Né? E aí isso vai gerar, obviamente, um custo maior. Ao passo que a aplicação via web, você faz uma única aplicação, ela funciona para todas as plataformas, mas aí ela perde com praticamente todos esses itens que a gente falou aqui. Ok? Bom, mas desenvolver a aplicação é só um pedacinho de uma iniciativa mobile. Né? Então eu estava falando desse exemplo de aplicação que a gente fez para a equipe de vendas, que tinham 400 vendedores no Brasil inteiro, e o pessoal trocou a pranchetinha que fazia pedidos por um tablet. Né? E o pessoal no começo se preocupou só com fazer o aplicativo para o tablet. Daí foi lá, fizeram, realmente o pessoal fazia pedido, interagia com o sistema, preenchia o aplicativo, na hora já alimentava o Salesforce e o usuário já recebia o contrato em tempo real. Mas eles começaram a encontrar uma série de dificuldades, como por exemplo, dar suporte para esses usuários. Então, o vendedor lá que está no sul do país não está conseguindo usar o aplicativo por algum motivo. Para quem que liga na empresa para poder pegar a informação? Então tem que ter um departamento de suporte já preparado para atender esses usuários. Muita gente esquece disso. Né? Uma outra questão foi a parte de logística desses aparelhos. Né? Então a gente está falando de smartphones e tablets, é fácil de quebrar e cair. Então esses caras tinham 400 vendedores. Em média, a gente já está monitorando isso para eles, 7% desses aparelhos tem reposição. Tá? Então, se a gente está falando de 400, vamos arredondar, 40 por mês tem que ser repostos, arrumados, consertados. Então, o tablet cai no chão, quebra a tela, estraga a telinha, para de funcionar alguma coisa. Então, tem que ter um processo para cuidar da logística. Né? Então, eu tenho aqui a minha empresa, que tem a sede em São Paulo, e o vendedor está lá no Sul. E o vendedor do Sul caiu o tablet dele no chão, quebrou a tela. Como é que eu faço para repor esse tablet para ele? Qual é o processo para isso? Né? Quem que vai despachar? Quem é a empresa que está preparada para seguir esse tipo de fluxo para esse usuário? Então ele liga aqui na minha empresa, fala que quebrou a tela, eu pego um smartphone ou um tablet que eu tenho aqui no estoque, restauro todos os backups, todas as aplicações que ele precisa e faço o envio disso para ele no Brasil todo. Tá? Então, esse é um processo que essa empresa tem que estar preparada, porque é a realidade. A hora que você coloca isso na mão do pessoal que está no campo, vai ter demanda de suporte e reposição desses aparelhos. Tá? Uma outra é a questão das políticas. Né? Você está dando esse tipo de aparelho, a gente tem um caso bem legal com uma companhia aérea que a gente fez, que o pessoal liberou tablets para os funcionários que faziam check-in no estacionamento, no saguão do aeroporto, nos ônibus que faziam transporte, e eles viam que o pessoal, num tablet Android, ficava assistindo televisão no tablet Android. Né? Então, pode parecer engraçado, mas não é pouco comum. Tá? Então, o pessoal tem um tablet que a empresa ofereceu, instala o joguinho, vê televisão, navega em sites que não são devidos. Então, quais são as políticas da empresa que você vai aplicar? Que tipo de aplicação ele vai poder instalar? Que tipo de site ele vai poder navegar? O que ele pode fazer com esse tablet? Né? Existem ferramentas para você controlar isso. Tá? Então, prestem atenção nisso. Fazer uma aplicação não é só desenvolver o aplicativo, é fazer a aplicação, o suporte e o gerenciamento. Ok? Bom, como começar? Né? E aí acho que não tem muito segredo. É começar, como sempre, definindo resultados, objetivos,
tração da minha estratégia e basicamente os resultados esperados, né? Muita gente acha que vai vender mais ou que vai ter um posicionamento de mercado diferenciado. Então, assim, o que a minha empresa espera com esse projeto? Eu quero otimizar processo? Eu quero ter acesso ágil à informação? Eu quero ter mais eficiência no processo de aprovação? Então, definir muito bem isso para que quando você lançar o projeto, você conseguir medir se realmente se esse projeto teve sucesso ou não. Tá? Um outro ponto é arquitetura, aquilo que a gente falou, né? Se eu quero fazer uma aplicação nativa para cada plataforma ou uma aplicação via web para todas as plataformas. Tá? E aqui é um ponto de atenção muito forte, é um ambiente muito híbrido, são diversos tipos de fabricantes, de modelos, de marcas de aparelho, de tamanho de tela, tem smartphone e tem tablet. Então é importante encontrar um padrão. A minha empresa, a gente vai desenvolver o aplicativo para Android e vai funcionar especificamente para Samsung modelo X, ou seja lá qual for o padrão da sua empresa, mas é importante buscar um padrão. Tá? E a chave do sucesso é a usabilidade. O aplicativo tem que ser fácil, tem que ser rápido, tem que ter uma experiência legal de navegação para o usuário utilizar. Tá? Pessoal, é isso, uma apresentação rápida, para dar um panorama geral de como funcionam, exemplos, ideias e muito mais para instigar vocês a pensarem, né? Qual aplicação pode agilizar a vida dos usuários da sua empresa? Né? O que eu posso fazer para ter mais resultado, para ganhar mais eficiência, para ter mais agilidade, para ter melhor posicionamento da minha marca? Tá? E a Nave obviamente está à disposição para ajudar vocês nisso. Obrigado e eu fico aqui à disposição por mais alguns minutos para perguntas.